Pessoal, como prometido, trago-vos aqui o melhor 11 do Sporting se não tivesse vendido os seus melhores jogadores. E prometo, vem aí muita polémica. Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Carol. Depois de ter feito o melhor 11 do Benfica, o melhor 11 do Porto, hoje é a vez de rever o melhor 11 do Sporting se não tivesse vendido os seus melhores jogadores. E pessoal, a gente vai ter em conta o valor atual do jogador e o potencial valor desse jogador. Por isso, jogadores com muita idade, porventura, não irão entrar neste 11 e é por isso que eu acho que vai haver aqui muita polémica, vai haver muito mimimi. Pessoal, outra coisa, eu não tenho camisola do Sporting vestida porque não sou Sportingista, mas eu acho que era engraçado ver um benfiquista ferrenho como eu com uma camisola vestida do Sporting ou do Porto, neste caso do Sporting. Por isso, pessoal, se vocês querem ver eu a ser enxovalhado aqui no canal com uma camisola do Sporting, vamos, tem que ter cuidado, vamos tentar bater a barreira de... Vocês devem estar por uma barreira baixa, não é? Querem ver com a camisola do Sporting. Vamos tentar bater a barreira dos 500 likes. Se quiserem ver fazer o vídeo com o Sporting. Eu não sei o que estou a fazer. Não sei o que vou fazer. Obviamente, vamos começar pela baliza, pessoal. E quem é? É fácil, aqui não há muita discussão. Rui Patrício é o guarda-redes escolhido para este 11, sem dúvida, o agora guarda-redes do Wolverhampton, apesar de ter saído do Sporting de uma maneira um bocado conturbada, é um dos guarda-redes da Europa e, obviamente, tem que fazer parte deste 11. Não há nenhuma objeção a este facto. Nem Beto, nem Salane, nem Renan Ribeiro, nada. Patrício é o guarda-redes deste 11. Vamos elaborar um 11 em 4-3-3 e vamos começar para o nosso lateral direito, em que eu tenho duas opções. Um lateral que saiu muito centro do Sporting, fez alguns jogos pela equipa principal, jogou alguns pela equipa B, e é Santiago Arias. O agora lateral do Atlético de Madrid teve maior fulgor quando representou o PSV Eindhoven e não percebo porque é que não tem muitas hipóteses ao lado. Era um lateral com uma boa qualidade, mas na altura, sei lá, o Sporting estava em crise e talvez tenha sido por isso que Arias não se tenha firmado no 11 verde e branco. No outro lado temos o lateral direito campeão da Europa, o titular do Southampton, Cédric Soares. Apesar de não ser neste momento o lateral direito escolhido para mim na seleção nacional, é um lateral que dá muitas garantias a qualquer equipa e, sem dúvida, se neste momento Cédric ou Arias lutassem pelo um lugar na equipa verde e branca, para mim Cédric seria o titular nesta equipa. Por isso, Cédric é o nosso escolhido. Para o lateral esquerdo temos então duas opções, dois laterais, um de raiz, um que pode lá jogar. Temos então Insua, o lateral esquerdo do Stuttgart, e temos o central lateral esquerdo do Manchester United, Marcos Rojo. Entre estes dois laterais, eu penso que o que dê mais garantias a uma defesa mais estável, penso que seja Marcos Rojo, para mim um bom central. Teve um pouco de azar a afirmar-se Manchester United. O Manchester United está a jogar melhor agora com o Ole Gunnar Solskjaer. Talvez Rojo possa ainda lutar para um lugar a central ou lateral esquerdo. Eu espero que sim, porque é um jogo que eu aprecio muito, apesar de ter sido o Sporting. E por isso mesmo, Rojo é o lateral esquerdo. Na zona central da defesa, parece não, mas temos muita qualidade, pessoal. Eu vou-vos dar 4 opções, se bem que uma não é bem opção. Isso eu também vou deixar um pouco a vosso critério. Eu considerei este jogador como opção para este 11. Vai ser muito discutível porque não foi um jogador ligado contratualmente ao Sporting. Foi sim um jogador que teve em teste no Sporting durante um mês. Fez jogos para a época com o Sporting, na época 2002-2003. Inclusive dividiu o balneário com Cristiano Ronaldo e Quaresma no Sporting. E é Pepe. Sim, Pepe fez jogos amigáveis pelo Sporting na pré-época, estava ligado contratualmente ao Marítimo, o Sporting pediu um período de adaptação do jogador, mas não foram acordados valores, não foi acordada uma verba para o Sporting comprar Pepe. Nesse caso, Pepe foi devolvido ao Marítimo, mas sim, Pepe vestiu a camisola do Sporting. O segundo central é outro central que nunca vestiu a camisola principal do Sporting, jogou pela equipa B na época de 2002-2003, e é o atual capitão da equipa francesa do Lille, José Fonte. Sim, pessoal, os dois centrais titulares campeões europeus da seleção portuguesa estiveram no Sporting e não fizeram qualquer jogo oficial pela primeira equipa do Sporting. É verdade.
Mas temos mais duas opções, que são Daniel Carriço, o central do Sevilha, que já ganhou a Liga Europa por 2 vezes e já envergou muitas vezes a branca de cartão pela equipa espanhola, e o outro central é Eric Dier. Eric Dier, que no Tottenham joga muitas vezes como médio defensivo, mas é um central de raiz, e foi no Sporting que ele começou a jogar nessa posição, e por isso eu vou considerar Eric Dier como central. É uma escolha muito difícil porque temos dois centrais portugueses campeões europeus, temos Daniel Carriço, também um bom central, e temos Eric Dier, que é um grandíssimo jogador. Eu, por questão de partes, que vou eliminar primeiramente Daniel Carriço, que penso que não esteja ao nível dos outros 3 centrais, e vou eliminar um dos centrais mais veteranos. Eliminar José Fonte ou Pepe. Entre José Fonte e Pepe, eu vou eliminar José Fonte. Tenho muita pena, mesmo muitíssima pena, porque eu gosto muito de José Fonte, mas eu acho que Pepe é Pepe, e Pepe neste momento ainda, apesar de estar sem equipa, ele saiu do Besiktas, não porque o Besiktas mandou embora, mas porque o Besiktas não podia pagar o seu elevado salário, e penso que Pepe ganhou vários títulos, ainda joga com uma grandíssima qualidade. A Turquia é um campeonato bom, não um campeonato fraco como as pessoas pensam, e o outro central seria então Eric Dier, o central inglês, fez a sua formação no Sporting, tem uma grandíssima qualidade titular na seleção inglesa. Por isso, nós centrais são então Pep e Eric Dier. Defesa está completa e então vamos passar para o nosso trio do meio campo. Eu penso que não haja muita discussão para quem seria o nosso trinco nesta equipa. William Carvalho tem que ser titular nesta equipa. Para mim é um grandíssimo jogador. O pessoal queixa-se que é lento. E sim, ele é lento, mas tem um sentido posicional e tem uns pezinhos. Ele joga daquela maneira, mas o jogo flui. O jogo flui nos pés do William. Ele é um grandíssimo jogador. Vocês veem que, por exemplo, Pirlo não era rápido, mas pautava o jogo. Beckham não era rápido e pautava o jogo. E o William, não querendo comparar a Pirlo nem a David Beckham, é um jogador desse género. Não se mexe muito, mas pauta muito bem o jogo. Para médio centro, temos duas opções, João Moutinho e João Mário. João Moutinho, um jogador que saiu de uma maneira, na altura, muito chocante do Sporting para o Futebol Clube do Porto, apelidado na altura por o presidente do Sporting, Betancourt, como maçã podre no balneário do Sporting, saiu por uma ninharia de 10 milhões de euros para o Futebol Clube do Porto, e que o Porto ganhou tudo no ano seguinte, ganhou Liga, Taça Portugal e Liga Europa. Por outro lado, temos então João Mário, o atual jogador do Inter Milão, que tem convencido, apesar de época passada ter sido mostrado ao West Ham, vou regressar esta época com menor pressão sobre ele, um jogador que custou 40 milhões ao Inter, que tinha aquela pressão de justificar os 40 milhões. Esta temporada voltou ao Inter, digamos, um pouco mal amado pelos adeptos interistas, mas que tem errado o lugar titular, e o Inter tem estado a jogar um bom futebol, não é um futebol espetacular, até porque foram eliminados da Champions. E João Mário não estava incluído, não estava escolhido para essa equipa para a Champions. E quando o João Mário joga, o Inter, na minha opinião, tem um jogo muito mais fluido a meio campo. É outro jogador que não se mexe muito, mas que faz a bola correr. E por isso mesmo, entre João Mário e João Moutinho, eu vou escolher João Mário. Pessoal, muito importante, enquanto eu estou a fazer estas escolhas, vocês deixem em baixo, entre estas escolhas, para vocês, qual é o melhor 11 do Sporting. E agora vai começar a polémica, porque o meu coração vai estar contra o meu cérebro. Porquê? Adriano Silva. E outro é Bruno Fernandes. E porquê é que eu digo isto? Eu sou um suspeito porque eu gosto muito do Adriano Silva. Para mim é um grandíssimo jogador, grande pulmão, grande coração, muita garra. Mas a verdade é que Adriano Silva, neste momento, está em baixo de forma. É a quinta ou sexta opção para o meio campo do Leicester City, uma equipa meio tabela da Liga Inglesa. Nada contra, porque a Liga Inglesa é uma liga muito competitiva. Mas do outro lado temos então Bruno Fernandes, que já é o segundo médio do Sporting com mais golos sempre. E quer dizer alguma coisa, Bruno Fernandes é um dos melhores jogadores da Liga Portuguesa, e eu não dou muito tempo para que ele fique em Portugal e que regresse ao estrangeiro com uma grandíssima equipa e ser o motor dessa equipa. Por isso mesmo, pessoal, eu vou contra o meu coração, que escolhe Adrian, mas tem que ir pela lógica, e sem dúvida Bruno Fernandes é melhor que Adrian, e então é o nosso organizador de jogo. E agora vai começar o mimimi. Vai começar, pessoal. Vou começar pela ala direita. Vamos ter Gelson Martins, o atual extremo do Atlético de Madrid, e temos, para mim, um lorde do futebol português, um grandíssimo jogador, um campeão europeu, que tantas alegrias me deu a mim e a muitos, aos milhões de portugueses, Ricardo Quaresma. Exatamente. Ricardo Quaresma e Gelson são os meus dois escolhidos para extremos direitos, e vai ser complicado porque
São dois belíssimos jogadores. Quaresma ainda faz excelentes números no Besiktas, mas é um jogador que tem 35 anos e vê-se que já não consegue aguentar os 90 minutos. Aliás, para mim o Quaresma na Seleção Nacional, quando jogava, para mim tinha que ser suplente, porque é um jogador que consegue mudar o rumo do jogo. Se vocês forem a ver, Quaresma, quando é titular na Seleção Portuguesa, não faz grande coisa, mas quando entra, esqueçam pessoal. O homem transforma o jogo por completo. E Gelson é um jogador que, apesar de não ter tido muitos minutos nesta época de estreia na Liga Espanhola com o Atlético de Madrid, é o Atlético de Madrid, uma das melhores equipas europeias, mas eu tenho a crer que ele vai se afirmar mais tarde ou mais cedo no 11 madrilenho. E por isso mesmo, mais uma vez, vou contra o meu coração, que escolhe Ricardo Quaresma, mas a lógica escolhe Gelson Martins. Deixem em baixo os comentários, pessoal, se eu estou certo ou se estou errado, se eu não percebo nada de futebol, se vocês devem estar a dizer, pá, Gil, és benfiquista, nem devias opinar sobre o Sporting. Agora, extremo esquerdo, mais um campeão europeu e para mim um dos melhores jogadores que jogou no Euro 2016, Nani. Nani marcou 3 golos no Euro 2016, mas desde lá tem tido muitas lesões. Graças a Deus, esta época as lesões não têm abalado o seu joelho, que é o seu grande problema. Tem feito grandes jogos pelo Sporting, tem marcado bons golos pelo Sporting, é um líder do balneário, mas eu penso que, não pela idade, mas pelo opositor, o outro extremo esquerdo que eu tenho pela frente, Nani não vai ser escolhido para este 11. Porque no outro lado temos um jogador que está em afirmação na Bundesliga, um jogador que já teve passagens pelo Galatasaray, pela Real Sociedade, e vocês já estão a adivinhar quem é. Bruma, o extremo que joga no Red Bull Leipzig, tem agarrado a titularidade, tem feito grandes jogos, tem feito grandes fintas, tem feito grandes assistências e tem marcado grandíssimos golos nesta boa equipa, que é uma equipa que joga pelos lugares cimeiros na Bundesliga, numa liga muito competitiva. E se ele é titular nesta equipa é porque sim, tem muita qualidade. Por isso, para mim, Bruma é o extremo escolhido para esta equipa. E chegamos, finalmente, à posição mais avançada da equipa. Claro. CR7 tem que estar presente. CR7 o melhor do mundo. Para mim é o melhor do mundo, não é o Modric. Eu vou continuar a dizer, até o ano que vem, ele é o melhor do mundo. E do outro lado temos o jogador com o melhor médio de golos no Sporting, Bas Dost, Jesus. O homem faz golos de qualquer maneira. O homem tem mais golos do que jogos pelo Sporting. Só por isso diz a qualidade deste ponta de lança holandês. Um jogador que tem 28 anos contra um jogador que tem 33 anos a caminho dos 34. Mas pessoal, eu acho que aqui vamos estar unânimes. Se eu estiver errado, deixem em baixo. Mas para mim, Cristiano Ronaldo tem que ser titular nesta equipa. Não há mimimi, pessoal. Não pode haver. Cristiano Ronaldo é para mim ainda o melhor jogador do mundo. Estas foram as minhas escolhas. Deixem em baixo comentários para vocês qual é o melhor 11 do Sporting. Se não tivesse vendido os seus melhores jogadores. Deixem também em baixo se eu me esqueci de algum jogador. E vocês já sabem, 500 likes. Estou a arriscar muito. E visto a camisola do Sporting. Pessoal, um grande abraço meu para vocês todos que estão nesse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned. See ya!